E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá no PEN, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, como vocês podem ver pelo título, é um vídeo falando sobre Albert Einstein, mas não sobre ele especificamente e nem sobre a parte científica, mas sim falando sobre Albert Einstein e as mulheres. A relação que Albert Einstein tinha com as mulheres, como ele via as mulheres, como ele via o casamento e essas coisas. Quando eu fiz um vídeo lá sobre a Kéfera e o feminismo, que vai estar no card e também no final do vídeo, eu perguntei se vocês tinham um vídeo sobre Einstein e vocês falaram que sim. Então, eis aqui o vídeo, certo? E assim, a principal referência que eu usei é esse livro aqui, que é uma bibliografia do Einstein, uma das mais completas, 2012, que junta várias bibliografias, várias coisas. Mas também tem outras duas que eu vou deixar na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada, certo? Enfim, em alguns momentos eu vou ter que ler do livro, porque é muita informação e na época, né, de Einstein, antes do computador e essas coisas, então era tudo por carta. Então eu vou ler os trechos das cartas para vocês pegarem exatamente o que Einstein falou, porque isso é muito importante para vocês verem que era ele, as palavras dele, que ele era essa pessoa que vocês vão ver, porque no geral você só aprende Einstein como o gênio, mas não como a pessoa por trás do gênio, certo? Então vamos lá, né? Einstein nasceu na cidade de Ulm, na Alemanha, no dia 14 de março de 1879. E ele era de uma família de criadores de patente e tal, uma família interativa, né? Mas não vou entrar tanto na biografia do Einstein, mas uma coisa muito importante que vocês precisam entender para conseguir entender o Einstein é o que Einstein era autista. Ele tinha a síndrome de Asperger, que é o grau mais baixo do espectro do autismo. E o que isso significa? Que ele era um autista, só que ele era um pouco autista, digamos assim. E a síndrome de Asperger, ela é a única pauta do autismo que não traz problemas físicos graves e geralmente não traz nenhum dano mental. E pelo contrário, a síndrome de Asperger, ela geralmente faz você ser muito inteligente. Então, um dos grandes fatores para Einstein ter toda a capacidade intelectual que ele teve é por causa da síndrome de Asperger, dessa pauta do autismo. Só que esse autismo é justamente o que causava os problemas sociais de Albert Einstein. Porque o principal problema do autismo é a parte social, de você se relacionar com as outras pessoas, a sua forma de ver o mundo e as pessoas. Então é aí que entra esses problemas que Einstein tinha com as pessoas, e no caso que eu vou falar com as mulheres, né? Então isso é muito importante para entender, certo? Então, Einstein, só para pular, ele nasceu na Alemanha e tal, fez a escola lá, e aí ele, em 1896, ou seja, quando Einstein tinha 17 anos, ele entrou na faculdade. Só que ele não fez faculdade na Alemanha, ele fez faculdade na Suíça, no Instituto Federal de Tecnologia de Zurich. E aí ele foi estudar em Zurich, na faculdade, né? E lá também estudou Minerva Nalick, que foi a primeira esposa de Einstein. Então agora eu vou falar sobre a Minerva e a relação de Einstein com a Minerva, que, lembrando, foi a primeira esposa dele, certo? Então, eles se conheceram em 1896, nesse Instituto de Tecnologia de Zurich, certo? Onde eles fizeram faculdade de Física, e a Minerva era a única mulher da turma de Einstein.
E era assim, o currículo escolar dela era genial. Ela era uma aluna muito boa na escola. E ela não era suíça. Ela era da Sérvia, que na época ainda era o grande Império Austro-Húngaro. E ela foi uma das primeiras meninas do Império Austro-Húngaro a poder estudar um colégio mais elitizado, mais qualificado, que era só para meninos. E ela foi uma exceção para poder estudar nessa escola. E foi isso que permitiu que ela entrasse numa boa faculdade. E aí ela foi para Zurich, na Suíça, que a Suíça é um país mais liberal, ou era um país muito mais liberal em relação às mulheres poderem estudar. Então, nenhum dos dois era suíço, a gente conhecendo na Suíça, certo? E aí, eles conheceram em 1896, na faculdade, quando eles entraram, e eles se formaram em 1900, em 4 anos. Eu não vou conseguir formar em 4 anos, infelizmente. Mas Einstein e a Minerva com certeza conseguiram, né? E aí, eles já começaram a namorar na época da faculdade, eu não encontrei a data certa, mas eles se formaram em 1900, em 1903 eles lá se casaram. E assim, o casamento deles é algo que começou muito bem, mas que foi assim, se tornando uma catástrofe, uma bola de neve, assim, sabe? No começo do relacionamento, Einstein era muito amoroso, e ele ao menos se comportava como se estivesse extremamente apaixonado. Então, nas primeiras cartas, que eu não vou entrar muito, que são cartas românticas, nada de relevante, assim, gigante, ele descreve a Minerva como uma criatura igual a mim, forte e independente como eu. É dessa forma que ele descreve ela, certo? Mas aí, um pouco mais pra frente, foram surgindo vários problemas. E assim, os pais do Einstein eram extremamente contra a Minerva. Eram extremamente contra ela, odiavam ela. Não se sabe ao certo pelo motivo, o motivo disso. Mas pode ser porque a Minerva ela tinha uma deficiência na perna. Mas aí, os primeiros problemas assim, no relacionamento e no papel de Einstein nesse relacionamento foi em relação aos pais. Que os pais dele faziam comentários extremamente maldosos sobre ela e ele contava para ela sem nenhum filtro. Então, sei lá, se a mãe xingava ela de vadia, de pinanha, de escrota, ele falava na cara dela, sabe? Então, vou abrir o livro aqui, né? Só para vocês verem. Então, aqui, ó, os comentários, certo? Da mãe de Einstein, certo? A primeira vinha da mãe dele. E aqui, da mãe dele, ó. Você vai estragar seu futuro e destruir sua vida. Ela não pode fazer parte de nenhuma família decente. Quando ela tiver um filho, você verá o que é bom. E ele falava com essas mesmas palavras para ela o que os pais dele falavam. Outra aqui, ó. Essa senhorita Nalik está lhe proporcionando as horas mais amargas da minha vida. E eu usaria de todos os meios para bani-la do nosso círculo. Ela me é definitivamente apática. Ela é um livro como você, mas você precisa de uma mulher. E outra, quando você tiver 30 anos de idade, ela será uma bruxa velha. E ele contava... eu estou recordando que essas mesmas palavras, ele falava assim na cara dela. Não dá para dizer uma certa maldade de alguma forma, ou se era pela inocência que ele tinha, porque os autistas são muito inocentes. Eles se tornam muito só com as crianças grandes, assim, certo? Então pode ser realmente na inocência dele contar da preocupação, contar para ela com as mesmas palavras. Mas aí tem agora uma carta que o Einstein escreve para Minerva, né? Que é: meus pais estão muito preocupados por causa do meu amor por você. Mamãe frequentemente chora nas amargas.
e eu tenho um instante de sossego. E eu não tenho um instante de sossego. Meus pais falam por mim como se eu tivesse morrido. Eles vivem se caluniando, dizendo-me que caí em desgraça com esse nosso compromisso. Que eles acham que você não é saudável. É de enlouquecer. Você não acredita como sofro quando vejo o quanto os dois me amam e o quanto estão desolados. Como se eu tivesse cometido um crime enorme e não tivesse feito apenas o que meu coração e minha consciência de forma irresistível me levaram a fazer. Então vocês podem ver que em seguida era de forma normosa, mas dá para ver claramente nesse trecho que eu acabei de ler, como isso certamente de forma sentido extremamente mal e culpada, quem coloca que ela traz um sofrimento para os pais dela que faz eles sofrer. Então, dessa forma, como foi dito, é muito pesado de se ouvir. São palavras dele, essas que eu acabei de ler, certo? E aí aqui o autor da bibliografia diz, né? Ele sofre, e usando a preocupação de seus pais para amenizá-lo, evidencia a fraqueza da saúde de Nineva, que certamente já lhe dá bastante trabalho, mesmo sem suas palavras. Ela não é exatamente doente, mas desde a infância nunca deu na perna, provavelmente por causa de uma tuberculose óssea. Então aqui está detalhado, né, esses problemas, certo? E aí, você pega as cartas da época de Nangongo, são coisas muito doces, assim, sabe? Então, esse Oni foi do Caganeto, mas do Nangongo tem aqui. Quando penso em você agora, gostaria de nunca mais aborrecê-la e ofendê-la, e ser sempre como um anjo, ó doce ilusão. Eu sei que você gosta de mim, mesmo quando novamente sou aquele velho traste cheio de caprichos, diabrunas e mau humor como sempre. Aí, de volta ao Caganeto, aqui um outro trecho. Ó. Nineva também não deve ter deixado de notar a falta de compromisso com que ele estabelece suas prioridades. Na posição mais importante está sua outra amante, a física, da qual Nineva se vê cada vez mais excluída. Em 1900, então já ainda na época de Nangongo, 1900, ela escreve a sua amiga Helene Savic. Assim é melhor para a sua carreira, e eu não posso colocar-me no seu caminho. Para isso eu amo demais, porém só eu sei como sofro. Então, conforme o tempo de relacionamento ia, mesmo no próprio Nangongo, já tinha uma concorrência entre a Nineva e a física, porque Einstein era completamente devoto para a física, certo? Até para produzir tudo que ele produziu. Daqui a um tempo eu faço um vídeo falando do que Einstein produziu, tentando explicar de uma forma simples e etc, tá bom? E aí foi indo assim o Caganeto, provavelmente nesses altos e baixos, ou talvez os altos começou só a decair, certo? E aí acontece que em 1914 o Einstein é transferido para Berlim. Ele vai para uma faculdade em Berlim, continuar seus estudos e também da Nauna. Esse ano de 1914, ele assim, tudo, a parte mais tensa do relacionamento com a Nineva aconteceu. Então no começo do ano ele foi transferido para Berlim. E aí ele deixa a família para trás, se despede dos 3 filhos que eles tiveram e da Nineva, e ele vai para Berlim. Eu vou tentar aqui não ler para não enrolar, né? Quando Einstein vai para Berlim, ele já manda cartas, onde ele diz que ele pressente um perigo na Nineva, como se ela já soubesse o que ia acontecer, certo? E aí, em abril do mesmo ano, que ele foi para Berlim, foi em janeiro, no começo do ano, não sei a data certa. E aí, em abril, a Nineva, ela vai junto com os filhos morar na Alemanha, para estar junto com o Einstein. E nesse tempo do Einstein na Alemanha, e talvez até antes, Einstein já traía a Nineva, ele já se relacionava com outras mulheres. E nesse tempo, ele já mandava cartas para a prima dele, a Elsa, que foi a segunda esposa de Einstein, que eu vou entrar daqui a muito pouco tempo. Aí aqui a gente chega
no ponto crucial, que é o quê? Em abril, quando a Nineva vem para a Alemanha, junto com Einstein, ele impõe condições para uma possível vida em comum. E conclui que ela não deveria aceitar revés qualquer orgulho. Então eu vou ler aqui com exatidão quais foram as condições que Einstein colocou no relacionamento com a Nineva. Então aqui, ó. A. Você providenciará 1. Que meus trajes e roupas íntimas sejam mantidos em ordem. 2. Que eu receba as 3 refeições devidamente servidas no quarto. 3. Que meu dormitório e escritório sejam mantidos em boa ordem. E principalmente que minha mesa de trabalho esteja disponível só para mim. 4. Você renuncia a qualquer relacionamento pessoal comigo, na medida em que não seja estritamente necessário por questões sociais. E principalmente, você renuncia a 5. Que eu fique em casa com você. 6. Que eu saia ou viaje com você. Você se compromete expressamente a observar os seguintes pontos no relacionamento comigo. 7. Não deverá esperar de mim qualquer gesto de carinho, nem me fazer qualquer tipo de acusação. 8. Deverá interromper qualquer fala a mim dirigida, se eu o solicitar. Ou seja, se ela está falando qualquer coisa com ele e ele fala quieta, ela é obrigada a ficar quieta. Que isso na hora. Sempre que ele solicitasse, ela tinha que ficar quieta. Isso é um contrato que ela aceitou. Então, ela se sujeitou a essas regras para manter o relacionamento com o Einstein. Ele que impôs essas regras, certo? Aí, 9. Deverá sair do meu quarto de dormir ou do meu escritório imediatamente e sem contestar se eu solicitar. Então, coisa, sai daqui. Se ela der um pio, acabou. Divórcio. Certo? 10. Você se compromete a não me rebaixar aos olhos dos meus filhos, seja por meio de palavras ou de ações. Então, esses 10 tópicos são o contrato de Einstein com Nineva para manter o casamento deles. E aí aqui a gente entra no outro trecho, né? A princípio, no seu desespero, Nineva até concorda. Mas ele ainda acrescenta mais e lhe comunica que aquilo é apenas por causa dos filhos. A caridade entre os dois está fora de questão, e se ela não acatar suas condições, ele se separaria imediatamente. E aí, por fim, ele coloca uma proposta de uma separação formal e um valor de uma pensão, né? Mas isso, o divórcio dele só vai acontecer depois, em 1919, porque a Nineva fica muito doente. Aí, esse contrato, né, ele foi levantado em abril de 1914. E já no mesmo ano, em 29 de julho de 1914, a Nineva desiste, porque não tem como se sujeitar a tudo isso. Mas ela fica de abril até o começo de agosto, praticamente, seguindo esse contrato que o Einstein propôs, certo? E aí ela pega as crianças e volta para a Suíça. E depois o Einstein empacota os móveis e manda para ela. Então, em 1914, acaba o relacionamento deles. Só que no papel só acabou em 1919. E assim, logo depois que a Nineva vai embora, em 1914, e volta para a Suíça, o Einstein escreve uma carta para o amigo dele, o Michel Becco, que ele agora ele pode usufruir do mais agradável e realmente belo relacionamento com minha prima, cuja donação está garantida pela ausência de um casamento. Mas, na verdade, ele tinha acabado de propor a Elsa em casamento. Ou seja, quando ele já estava traindo a Nineva com a Elsa, que era a prima dele de primeiro grau, enquanto que ele se divorciou, ele já queria aproveitar o relacionamento com a Elsa de forma oficial, já consolidando de certa forma. A gente acabou pedindo ela
em casamento. E aqui tem uma observação do Einstein, né, nessa mesma carta, que ele diz: nós homens somos criaturas miseráveis, dependentes, isso admito a qualquer um com boa vontade. Mas, comparado a essas mulheres, cada um de nós é um rei, pois o homem é razoavelmente independente, sem esperar sempre por algo além de si mesmo para se apegar. Mas elas estão sempre esperando, até que apareça alguém para não dar nelas como bem entender. Quando isso não acontece, elas simplesmente desmoronam. Einstein disse isso. Isso é a citação de uma carta. Essas são as palavras de Einstein, a visão dele sobre os homens e sobre as mulheres. Eu não vou ficar entrando em juízo de caráter e tal e rodeio com vocês. Eu estou apenas passando o relacionamento de Einstein com as mulheres e a visão dele sobre esse caso. E aí, agora vai para o relacionamento com a Elsa. Então a Elsa era a prima de primeiro grau do Einstein e, no fim das contas, ela seguia praticamente as mesmas condições que a Nineva. Então, diferente do caso da Nineva, do contrato, né, ele não fez um contrato com a Elsa, né, ela acabava obedecendo as mesmas coisas, praticamente. Só que, apesar dela viajar com ele, sair com ele e ficar sentada junto dele em casa, ele possuía seu próprio quarto de dormir na parte da casa mais distante do quarto dela. E ela só pode entrar em seu escritório no sótão com autorização. Uma vez, ao levar um convidado para a China, informar-se sobre seu bem-estar e sobre como havia sido sua viagem. Albert a repreendeu. Você está incomodando. Nem imagina o quanto está incomodando. Quando, como qualquer esposa, ela o incluía na comunhão do nós, ele ficava furioso. Fale de você ou de mim, mas nunca de nós. Então, ele não deixava que ela falasse por eles, pelo casal. Ela era ela, ele era ele. Ele dormia do outro lado de casa. E se ela vinha contar coisa para ele, ela falava: você está ali incomodando profundamente. Então, esse é o resumo do relacionamento do Einstein com a Elsa, né? E aí, como eu disse, em 1917, Einstein se muda e começa a morar junto com a Elsa. O nome dela era Elsa Lowenthal, não sei se fala assim, Lowenthal, e depois se tornou Elsa Einstein, após o casamento. Eles começaram a morar juntos em 1917 e em 1919, que foi justamente quando ele se divorciou no papel da Nineva, ele já se casou com a Elsa. Então, no momento que ele se divorciou no papel da outra, ele já casou com a Elsa. E aí, no relacionamento deles, diz aqui, que ela era obrigada a vê-lo procurar os prazeres do amor fora do lar. Assim, não tem um número de vezes, mas assim, o Einstein traiu a Elsa muitas vezes. Isso era explícito, assim, ele nem... ele não falava, era escancarado, ele não estava nem aí que ele traía ela, e ela tinha que aceitar. Então a Elsa acabou se submetendo à mesma coisa que a da Nineva, um pouquinho menos pior nas regras, porém a traição na cara, várias e várias traições, certo? Então, e aí aqui, para fechar, tem essa outra carta, com a citação do que Einstein disse. E ele disse: o casamento é a tentativa fracassada de conferir durabilidade a um acaso. Uma escravidão numa roupagem cultural. E aí, quando ele chega a uma idade mais avançada,
ele diz, com certeza o casamento foi inventado por um suíno sem imaginação. E ele disse um pouco antes de morrer, que é um empreendimento arriscado em que fracassei vergonhosamente por 2 vezes. E aí, só para dar realmente um despecho, né? Você já tem aqui, ó, que um especialista em Einstein, o Robert Schumann, que foi um dos principais biógrafos do Einstein, ele disse: é até duvidoso que Einstein ainda dormia com ela depois de 1920. Por outro lado, não há dúvidas de que a partir de 1919, depois da grande virada na sua vida, ele exercita sua sexualidade em diversos casos extraconjugais. Sobre essa parte de não dormir com ela, as pessoas que têm a síndrome de Asperger, que é essa pauta do autismo que Einstein tem, muitas delas têm dificuldade em dormir junto com alguém. Não tem uma explicação do motivo, mas a pessoa se sente ansiosa quando tem alguém dormindo com ela e ela não consegue dormir, ela fica o tempo todo olhando para a pessoa e não consegue pegar no sono. Então, essa parte de não dormir junto tem uma certa explicação na parte do autismo. Mas isso não justifica a parte sexual, com que ele não se relacionava com a esposa e se relacionava com diversas outras mulheres. Então, o relacionamento de Einstein com as mulheres é basicamente esse, porque ele ficou junto com a Elsa até que ela morreu, em 1936, quando Einstein tinha 57 anos. E ele se manteve viúvo até o dia que ele morreu, em 18 de abril de 1955. E ele morreu porque ele teve um aneurisma na veia, um problema sanguíneo, né, no estômago, que ele tinha hemorragias e vários problemas. A causa desses problemas não foi definida. Uma teoria que se tem é que foi devido a uma DST que Einstein adquiriu e não cuidou. E é interessante que Einstein recusou o tratamento dessa doença. Ele começou a ficar muito mal. A gente não quis fazer tratamento. Ele disse que, para os médicos, que ele já tinha feito a parte dele e não deveria estender sua vida artificialmente, que ele deveria morrer quando ele quisesse, que ele pudesse escolher, ou ao menos que acontecesse naturalmente. Então ele poderia ter vivido mais. Ele não viveu 57, ficou viúvo com 57, certo? Ele nasceu em 79 e morreu em 55. Então ele viveu 76 anos, certo? Mas dos 57 até os 76 ele não teve mais nenhum relacionamento sério. Apesar que ele teve mais algumas namoradas e acompanhantes, ele teve outras mulheres, mas nenhum caso oficial, certo? Então, essa é a história de Einstein com suas esposas, com um pouco da visão dele sobre casamento, sobre os homens, sobre as mulheres, e eu acho que rende muita reflexão, e acho que é legal você poder conhecer a pessoa, e não o gênio, não o que ele fez. Então esse foi o vídeo, foi um vídeo relativamente longo, mas foi bem completo, e se você está assistindo até aqui, acho que você acha que valeu a pena a cada segundo. Se você não achou, comenta aí embaixo o que você achou, ou se achou isso, também comenta para eu saber. O vídeo sobre a Catherine e o feminismo que eu citei vai estar aqui no canto da tela. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostou, deixa um like. Divulgue para amigos, principalmente para amigas. É muito legal o pessoal pensar sobre isso e faz você pensar realmente muita coisa sobre o feminismo, sobre o nazismo. E é isso aqui, acabamos aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.